O tema geral do vídeo é teologia, mas o tema específico, ou seja, a playlist de hoje dentro de teologia, é sobre história de Israel e história de Israel. Na verdade, é uma playlist sobre história de Israel e história da igreja primitiva, mas estou começando primeiro por história de Israel, que é a anterior. Bom, no vídeo anterior a este aqui, eu fiz um vídeo sobre as versões do texto hebraico, ou seja, as versões do Antigo Testamento. E lá a gente viu sobre a Septuaginta e a Vulgata, que é a versão latina. Dá uma olhada nesse vídeo para acompanhar a continuidade da playlist. Hoje eu quero tratar especificamente sobre o assunto, o significado teológico e histórico do Antigo Testamento. Vou repetir, então o assunto do vídeo de hoje é o significado teológico e histórico do Antigo Testamento. Vamos ver o que é que esse texto aqui tem a nos dizer sobre isso, que é o livro-texto que eu estou usando para me ajudar a construir essa playlist. Beleza? Um curso de teologia que eu fiz há alguns anos e estou replicando aqui no canal. O significado teológico e histórico. O Antigo Testamento chega até nós simplesmente como uma narrativa da história ou cultura secular? Essa é a pergunta. Reveste-se de valor meramente como literatura nacional dos judeus? A resposta correta é de que o próprio Antigo Testamento se propõe a ser mais do que o registro histórico da nação judaica. Para os judeus e cristãos igualmente, trata-se da história sagrada que desvenda a revelação de Deus fez de si mesmo, a revelação que Deus fez de si mesmo ao homem. Ali se conta não só que Deus realizou no passado, mas também o plano divino para o futuro da humanidade. Através das bênçãos e infortúnios de Israel, Deus, o Criador do universo e do homem, determinou o curso a ser tomado pelo seu povo escolhido no cenário internacional das culturas antigas. Deus não é apenas o Deus de Israel, mas também o governante supremo que controla as atividades de todas as nações. Em consequência, o Antigo Testamento de fato registra eventos naturais, mas entrelaçados nessa história figuram as atividades sobrenaturais de Deus. Essa característica divina do Antigo Testamento, o desvendamento de Deus nos eventos históricos e nas mensagens, o eleva acima do nível da literatura e história seculares. Então, é mais do que apenas o registro histórico do povo judeus, né, dos judeus em si, também procura demonstrar o plano divino para o futuro da humanidade, daquele momento e para o futuro também como um todo. Então é um livro para a humanidade. O Antigo Testamento, escrito por Deus, né, para a humanidade. O Antigo Testamento só pode ser entendido em seu sentido mais amplo como história sagrada. Então, o Antigo Testamento é a história sagrada. Para que se tenha uma compreensão total do seu conteúdo, é necessário reconhecer que os fatores naturais e sobrenaturais são essenciais em toda a Bíblia. Singular como história sagrada, o Antigo Testamento reivindica para si o reconhecimento de ser as sagradas escrituras, assim consideravam os judeus a quem esses escritos foram confiados, bem como os cristãos. Tendo chegado a nós mediante a agência de autores humanos, o produto escrito final recebeu o selo divino de aprovação pelo processo de inspiração, como nos diz o apóstolo Pedro. O Espírito de Deus se utilizou da atenção, da investigação, da memória, da imaginação, da lógica, enfim, valeu-se de todas as faculdades dos escritores veterotestamentários. Em contraste com os meios mecânicos, a orientação de Deus se manifestou através de livre exercício das capacidades históricas, literárias e teológicas de cada autor. O registro escrito aceito por judeus e cristãos constitui um produto inerrante divino humano em sua escrita original. Como tal, contém a verdade para a razão humana inteira. Essa foi a atitude de Jesus Cristo e dos seus discípulos. Jesus, o Filho de Deus, aceitava a autoridade de toda a coletânea literária conhecida como Antigo Testamento, tendo usado livremente essas escrituras como base de apelo em seu ensino. Outros tantos fizeram os apóstolos no período inicial da igreja cristã. Registrado em forma escrita pelo homem, sob a orientação divina, o Antigo Testamento foi aceito como inteiramente fidedigno. Então, esta é a visão que o autor deste texto tem sobre o significado teológico e histórico. Histórico porque traz a história do povo hebreu e teológico porque traz a revelação de Deus aos homens. Então, essa é a ideia, beleza? Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui no final em que eu tratei sobre as versões do Antigo Testamento, principalmente a Septuaginta e depois a Vulgata Latina, que já não é só o Antigo Testamento, também é o Novo Testamento, mas principalmente a Septuaginta, a versão dos 70, lá do ano 200 a.C., 280 mais ou menos, beleza? Fico por aqui, até o próximo vídeo desta playlist de História de Israel.